Nos últimos anos, fomos frequentemente bombardeados com notícias alarmantes. Encarecimento de produtos, fenômenos meteorológicos extremos, problemas na produção agrícola, aumento do nível do mar, conflitos bélicos, secas, aumento da propagação de doenças. Apesar de algum desses não aparentarem, quando pesquisa-se a fundo, as causas estão nas mudanças climáticas. Em 2018, o Japão sofreu com fortes chuvas e ondas de calor, além de terremoto e tufão. A Alemanha teve o ano mais quente da sua história, após uma forte onda de calor que gerou um prejuízo de mais de 3,5 bilhões de dólares para o setor agrícola. No Quênia, as secas deixaram mais de 1 milhão de pessoas à beira da fome. Já em 2019, a Groenlândia estabeleceu um novo recorde de perda de gelo, 532 bilhões de toneladas, aumentando o nível médio do mar em 1,5 milímetros, o suficiente para cobrir todo o estado da Califórnia. A Austrália foi tomada por queimadas, perdeu 8,4 milhões de hectares, mais de 1.300 moradias, 27 vidas humanas e cerca de 1 bilhão de animais. Isso tudo por conta da seca extrema e do intenso calor devido às mudanças climáticas. Isso gera preocupações. A tendência é que os efeitos das mudanças climáticas fiquem cada vez mais intensos, pois, apesar do aquecimento global ser algo natural, está ocorrendo de forma muito acelerada, gerando desequilíbrios. Mesmo pequenas alterações no meio ambiente podem ter resultados devastadores. Mas isso não é um acontecimento dos últimos anos. Desde a Revolução Industrial no final do século XVIII, observa-se um rápido crescimento da população mundial e dos gases poluentes. Inicialmente, apesar de saber que esses gases contribuem para o efeito estufa, não se tinha noção da gravidade disso. Mas quando as consequências foram descobertas e a relação entre o aumento da temperatura e o da emissão de gás carbônico feita, ela foi desconsiderada. Na década de 50, surgiram as provas. Prova que essa relação era válida. Prova que a água não seria capaz de absorver todo esse CO2 como se acreditava. Prova que a concentração de carbono na atmosfera estava aumentando. Em 1989, já havia mais de 5 bilhões de pessoas no mundo e 6 bilhões de toneladas de gás carbônico sendo liberadas por ano. Muitos países reconheceram o problema. Inúmeras conferências climáticas foram realizadas. Muitas metas estabelecidas. Mas em 2006, já com quase 7 bilhões de pessoas no mundo, liberava-se ainda mais carbono. 8 bilhões de toneladas por ano. E as causas para isso? Atividades que geram gases de efeito estufa, refrigeração, geração de energia não limpa, atividade industrial, transporte, agropecuária, desperdício. Além do mais, as queimadas, problemática de efeito e preocupação global e de grande pauta nacional. A emissão brasileira de gases de efeito estufa é a maior desde 2006. O país emitiu a maior quantidade de CO2 nos últimos 14 anos, por equivalentes a 2,16 bilhões de toneladas de gás de carbono. And in South America tonight, an environmental problem of a much greater magnitude. The destruction of the Amazon rainforest. A worldwide disaster. A destruição na Amazônia pelas queimadas chegaram a patamares de relevância internacional nunca vista antes. Com um vasto território de fauna e flora e sua importância no controle de temperatura e produção de oxigênio global, as incidências das queimadas no território brasileiro começaram a ser fatores de ameaça para o planeta como um todo. A degradação pelas queimadas tornaram-se uma marca cultural desde a colonização e se estende até hoje. O Brasil desaparece em cinzas e, apesar de ser um dos países com maior potencial para agir, é o que mais prejudica. O uso da terra, desmatamento, tudo acentuado pelas queimadas. No que vimos, no contexto das mudanças climáticas, incêndios florestais no Brasil, principalmente nos últimos anos, intensificou ainda mais a problemática. Inúmeros grupos de espécies de animais morrem periodicamente pelas queimadas. Importantes acervos nacionais de flora, muitas delas naturais do país, estão entrando em extinção, assim como outras já entraram em esquecimento. Índios nativos estão sendo obrigados a mais uma vez deixarem suas terras, desabrigados e sem visão de saída. Incidência e ampliação de doenças respiratórias que tendem a desenvolver para estados crônicos. Questões como essa fazem nos questionar da imensidão do efeito das queimadas para a manutenção da vida humana, já que a tendência, caso intervenções não existam, é um estado catastrófico de planeta que um dia conhecemos como lar. O que fazemos para mudar isso?
Olá, sou a Simbot. Alguns dizem que eu falo demais, mas eu só falo quando eu tenho algo interessante pra dizer. Mas o mundo é tão interessante. Pra gente se conhecer melhor, vou te contar da minha família. E aí, bora conversar sobre tecnologia? Eu sei que você gosta. Com certeza você já ouviu que o 5G vai revolucionar o mundo, mas provavelmente não sabia que ele impacta no uso dos meus primos. Quem? Ah, os drones. Com 5G, é possível controlá-los de forma mais eficiente e com mais alcance. Além de sinceramente achar que eles são muito bagunceiros e falarem mais que deveriam, drones podem ser muito úteis, principalmente quando suas ações são voltadas para a minimização de problemas, como por exemplo, o controle de focos de incêndios. Dr. Henrique, prazer. Estou ansioso para te mostrar isso. Experiência mental. Imagina um imã grande e forte, capaz de levantar um porta-aviões, que conseguisse conduzir um campo magnético poderosíssimo. Achou muito específico e com cheiro de experiência própria? Acertou, eu inventei isso. Com minha invenção, é possível controlar uma nuvem de plasma com um campo magnético. Ah, não foi dessa vez. Meu nome é Yudi e eu vim falar sobre PlayStation, mas infelizmente não é hoje que você vai ganhar um. Mas nem só de roleta vive o homem. Nosso VR jogou em lugares mais altos e junto com a Sony alcançamos até as estrelas. Agora podemos treinar robôs que estão no espaço. Isso porque conseguimos recriar um ambiente que ele está e controlá-lo através do PS Move. Espera. Dá pra usar essa ideia por aqui também. Isso pode ajudar pra caramba no combate a incêndios. Seria uma maneira bem mais segura e precisa de controlar o fogo à distância. E acho que eu conheço as pessoas certas para me ajudar nesse trabalho. Primos mais eficientes. Sou capaz de manipular o fogo. Posso fornecer tecnologia de controle. Já sei como eu posso unir essas ideias e criar uma solução incrível. Dessa ideia, nós chegamos a uma conclusão. Com a diminuição da cobertura florestal e o aumento dos problemas respiratórios crônicos, a problemática das queimadas chegarão a proporções que nunca foram vistas antes. Contudo, os avanços tecnológicos proporcionam novas e eficazes soluções que serão capazes de reverter esse cenário. Nós discutimos e decidimos que éramos capazes juntos de mudar isso, mas não foi uma tarefa fácil. A primeira coisa que a gente pensa sobre o processo criativo é que foi tão exaustivo quanto divertido. Foram longos dias árduos e, sem dúvidas, muitos forecasts. TV eletrônico sustentável, abastecimento de cidade inteligente, novos materiais, app de reciclagem, alterar a liberação de CO2 e muitas outras até a gente finalmente abraçar a ideia do fogo. Longas reuniões. Sério, gente, teve reunião de mais 5 horas. Repletas de harmonia, risadas e com alta dose de estresse. Tantas coisas que queríamos, mas não dava tempo de implementar e nunca mesmo achávamos ser bom bastante. Desde a primeira reunião ficou claro que ninguém ia sair dessa cadeira do mesmo jeito. Usamos as mais diversas ferramentas de produção, no Canva, Notion, até edição de vídeo. No fim, tudo valeu a pena. A gente entrou em consenso, pelo menos democraticamente. Hoje, nos despedimos um pouquinho do Firebot e ficamos felizes de poder compartilhar o nascimento dele com vocês. O Firebot foi projetado para sobrevoar áreas florestais, localizando possíveis focos de incêndio. Habilitado com inteligência artificial e conectado por meio da internet 5G, recebe sinais da base de apoio, a qual é conectada a satélites de monitoramento sobre regiões em risco. No caso do Brasil, o Amazônia 1, primeiro satélite brasileiro de tecnologia 100% nacional, com o intuito de analisar queimadas e desmatamentos. A função do Firebot
emite campos eletromagnéticos, os quais são capazes de controlar o fogo por meio de seus superímãs feitos a partir dos ímãs de reatores de fusão nuclear, no qual esses têm a função de controlar o plasma na temperatura de 100 milhões de graus Celsius. Já o Android detecta a taxa de agitação das moléculas e vai intensificando seu campo conforme o aumento da temperatura do fogo, para que assim entre em estado de ressonância com seus íons, diminuindo a sua temperatura e taxa de propagação. Além disso, o robô conta com câmeras e softwares avançados que permitem simular uma autêntica realidade virtual, contribuindo para o processo de adoção de medidas por parte das autoridades, uma vez que possibilita criar cenários de possíveis danos a curto prazo e a médio prazo, por exemplo, em ambientes de natureza seca, que possivelmente terão maior tendência a sair do controle, assim como instruir as autoridades sobre formas de combatê-los, de avaliar fatores de risco, como se há alguma vida em perigo ou se o fogo está se alastrando de maneira radical.